pensamos em vestuário medieval, um item logo nos vem à cabeça: o capuz ou hood. E não é por acaso que essa peça é uma das mais presentes no nosso imaginário sobre vestuário medieval. Afinal, os capuzes eram de fato bastante comuns no período. E nesse vídeo eu mostro um passo a passo de como fazer um modelo de capuz medieval com botões. Bora lá? Durante a Idade Média, os capuzes eram usados por ambos os sexos e por pessoas de diferentes classes sociais, desde membros da nobreza e da realeza até as pessoas mais pobres. O que diferenciava esses capuzes era o corte, a qualidade do tecido, os ornamentos que eles tinham. Além disso, ao longo dos séculos, a Europa medieval contou com uma variedade de estilos de capuzes. Fechados, abertos, com liripipe, que é esse rabinho, forrados com pele, com botões e vários outros modelos. O capuz que eu escolhi fazer surgiu a partir de meados do século XIV e é visto predominantemente em mulheres. Ele é bem ajustado e tem botões. Para fazer esse capuz, eu usei como referência esse fragmento do século XIV, que é conhecido como London Hood, uma vez que foi descoberto em Londres. Eu usei como principal base para a construção da peça um molde do livro Medieval Garments Reconstructed Norse Clothing Patterns, que traz uma série de reconstruções de roupas medievais encontradas em Herjolfsnes. Os achados arqueológicos de Herjolfsnes rendem um conteúdo à parte, mas de forma bem resumida, trata-se de uma das principais descobertas de têxteis da Idade Média. Em 1921, foram achados em um assentamento nórdico em Herjolfsnes, no sul da Groenlândia, uma série de trajes relativamente bem conservados e datados do século XV. O livro Medieval Garments Reconstructed é o resultado do estudo e recriação de boa parte dessas roupas e tem instruções detalhadas de como fazer vestidos, túnicas, meias, toucas e, claro, capuzes. Eu usei o molde do capuz D10606, no tamanho grande, e ele serviu perfeitamente. De qualquer forma, recomendo sempre que você faça um mock-up em um tecido velho, para testar se a peça serve direitinho em você. Vale lembrar que não podemos afirmar que as peças encontradas em Herjolfsnes eram iguais às usadas em outras regiões da Europa no período. No entanto, esses têxteis nos permitem ter uma visão bem detalhada da construção das peças. Isso é um excelente ponto de partida, principalmente considerando que o formato dos capuzes achados na Groenlândia são similares ao do London Hood, por exemplo. Além de incluir os botões, outra adaptação que eu fiz foi deixar o capuz mais comprido, porque o original é bem curto. No fim das contas, eu ainda acho que o capuz ficou um pouco mais curto do que eu gostaria, mas depois de fazer esse capuz eu fiz outro e nesse eu arrumei a questão do comprimento. Bom, vamos ao tutorial? Com o molde ajustado, recortei as partes em um tecido de lã sintético de aproximadamente 60 cm. Ao todo são 5 partes, 2 do corpo do capuz, 2 gores ou nesgas, que são esses pedaços triangulares que vão aumentar a circunferência da peça, e um retângulo longo para o liripipe. Primeiro, juntei os dois lados do capuz no topo da cabeça e na parte de trás com o ponto atrás. Aqui é importante deixar uma parte aberta para inserir o liripipe. Depois, cortei a linha vertical onde entram as nesgas. Existem diversas formas de inserir as nesgas. Nesse caso, posicionei elas por baixo, dobrei a borda do corpo do capuz e alfinetei. Para costurar, usei um ponto espiral. Uma dica é sempre reforçar a região do vértice da nesga, que é o ponto de maior tensão. Isso evita que a costura se abra ali. Depois das nesgas, costurei o liripipe. Eu esqueci de gravar essa parte, mas basicamente eu dobrei o retângulo, costurei com um ponto corrido e desvirei para formar o rabinho. Depois é só costurar no topo da parte de trás do capuz. Com
Com todas as costuras feitas, é hora do acabamento. Dobrar e prender as bordas das costuras com ponto em espiral é a melhor forma de dar um bom acabamento às suas roupas medievais. Você pode fazer isso dobrando uma para cada lado, como eu fiz com a maior parte das costuras desse capuz, ou dobrando as duas bordas para o mesmo lado, como eu fiz na parte das nesgas. Se o tecido for grosso como essa lã, uma dica é cortar o excesso da borda que vai ficar para dentro. Assim as costuras não ficam grossas demais. Hora dos botões. Se o seu capuz não tiver forro, coloque um reforço de linho de aproximadamente 3 cm de largura no lado do caseado. Isso ajuda a deixar as casas de botão mais firmes e a peça melhor acabada. O reforço pode ser uma faixa reta de tecido que você vai ajustando ao longo das curvas ou um pedaço já cortado no formato da parte da frente do capuz. Eu particularmente acho a segunda opção melhor, principalmente nos casos em que a curva é mais fechada. Inicialmente eu costurei o reforço reto, mas acabou ficando franzido demais na curva. Por isso eu desmanchei e fiz de novo usando o reforço cortado no formato da borda do capuz. Ficou melhor. Com o reforço e a borda costurados, é hora de fazer o caseado. Marquei uma distância de aproximadamente 2,5 cm e abri com um descosturador. Depois, usei uma linha de algodão mais grossa e bem encerada para fazer as casas de botão da seguinte forma. Para os botões, você pode usar botões de metal, por exemplo, ou fazê-los com o próprio tecido. Esse é um jeito super simples e bastante usado no período medieval. Então vamos lá! Corte círculos de aproximadamente 5 cm de diâmetro e passe um ponto corrido a 1/2 cm da borda. É importante usar uma linha resistente, pois você vai puxá-la para fechar, como um fuxico. Certifique-se de que as bordas estão para dentro e repita o ponto corrido ao longo desse círculo menor e feche novamente. Faça uma série de pontos até fechar o círculo e formar o botão. Agora é só costurar os botões na borda do capuz. Lembre-se que no caso dos botões medievais, eles ficam literalmente na borda e não na frente da peça como os botões modernos. Depois, faça a barra do capuz usando um ponto espiral. Eu acabei incluindo um ponto corrido com outra cor de linha para finalizar a peça, mas você pode decorá-la ou não, como preferir. E está pronto o capuz medieval com botões. Lembrando que você pode aproveitar essa mesma base de molde para fazer outros capuzes, sem o lily pipe, fechados, mais compridos, enfim. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais tutoriais e informações sobre vestuário medieval? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhuma novidade do Merlin Crafts. E se você quiser que eu faça um tutorial específico e mais detalhado de como fazer os botões e as casas de botões, conta nos comentários. Um abraço e até a próxima!